A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Excelente dia, ótima quarta-feira. Estamos aqui mais uma manhã com a live Manhã com Propósito para glorificar e bendizer o nome santo do Senhor. Estamos aqui porque Deus nos preparou esse dia para estarmos glorificando e bendizendo aquele que vive e reina para todo sempre. Segunda-feira nós não conseguimos estar aqui, mas hoje estamos para reverenciar, adorar e bendizer. Hoje aqui está chovendo, glória a Deus por isso. Nós estamos com vida e saúde e Deus sempre tem nos preparado o melhor do tempo, o melhor da adoração, o melhor da súplica, o melhor da intimidade com Ele, porque às vezes nós falamos, não temos tempo, mas você sabia que quem faz o tempo somos nós? Se nós deixarmos o tempo nos reger, nós vamos ser escravos do tempo. Mas nós temos que fazer o tempo. O tempo para a família, o tempo para o trabalho, o tempo para a adoração, também o tempo para o lazer, irmãos. Às vezes nós falamos, eu estou sendo consumido por isso. Eu estou sendo consumido por aquilo. Muitas das vezes nós encontramos pessoas que dizem assim, eu não tenho tempo de ir na igreja. Não é que ela não tem tempo, é que ela não quer fazer esse tempo. Porque a prioridade é outra coisa. Tudo aquilo que nós priorizamos se torna Senhor da nossa vida. Tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, nós abrimos adoração. E o que nós temos que fazer então? Nós temos que tomar a posição de glorificar e bendizer o nome santo do Senhor. Às vezes nós se preparamos para fazer as nossas coisas. E quando Deus fala para nós nos prepararmos para fazer concernente ao seu reino, à sua vontade, ao teu querer, nós estamos deixando de lado. Nós estamos abdicando, protelando, renunciando à vontade de Deus para viver a nossa. E aí quando as coisas começam a apertar, nós queremos que Deus venha e faça de um dia para o outro. Eu sempre costumo dizer que a transformação ela é regada de processos. Não tem como viver uma vida, vamos supor, de 20 anos desregrada e querer que Deus faça tudo em um dia. Tem o processo da libertação, das curas, da renovação de mente. Então há um processo. E às vezes nós não queremos esperar ou passar por esse processo, porque nós achamos, Deus vai ter que fazer. Irmãos, é engano esse negócio de Deus vai ter que fazer. Ele faz porque ele é misericordioso, bondoso, tudo aquilo que ele tinha para fazer, ele já fez por nós por intermédio do seu Filho amado, Jesus Cristo. Hoje aqui estamos nesta quarta-feira e eu quero fazer uma pergunta para todos nós. Você já agradeceu, assim como eu, o dia de hoje? Você já agradeceu essa oportunidade? Você já falou com Deus, obrigado, Senhor, por poder me levantar, glorificar e bendizer o teu santo nome? Nós queremos questionar, Deus, o Senhor tem que fazer. Não, ele não tem que fazer. Muitas das vezes também nós estamos colhendo aquilo que semeamos. Não tem como fugir da lei da semeadura, irmãos. Então, muitas das vezes nós queremos que Deus faça naquilo que nossa atitude ela alcançou. As nossas coisas, foi primeiro, e aí nós quisemos plantar, e agora chega na hora de colher, nós queremos deixar a colheita para o outro. Eu escuto muito, como pastor, as pessoas olharem para nós e dizer assim, eu estou sendo injustiçado, eu não entendo por que acontece isso e isso na minha vida. E como que nós agimos com vidas de pessoas? O que nós fizemos, Porque às vezes nós queremos colher só o bem, mas plantamos só o bem, fizemos só o bem.
Às vezes chega na hora de nós colhermos e se arrependermos de maus que praticamos, né? Eu, antes de vir para a presença de Deus, eu vivi uma vida desregrada. E depois de um ano que eu estava na presença de Deus, veio uma situação na justiça para mim pagar. E aí alguém olhou para mim e disse assim, ué, mas você não se converteu? Eu falei, me converti. Só que eu estou pagando por aquilo que eu semeei outrora, né? Porque o problema é que nós achamos que, tipo assim, depois que viemos para Jesus, já... Não, tem coisas que nós vamos, que vai ser necessário para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, né? Então nós temos que andar em justiça. O que é andar em justiça? Sendo justificado por Cristo, irmãos. Às vezes nós não temos paciência, às vezes nós não temos perseverança, às vezes nós não deixamos Deus fazer, nós queremos colocar nossa mão. Ah, Deus falou, irmãos, nós temos que entender. Promessa de Deus, vontade de Deus com a nossa vontade. Às vezes Deus falou, eu acredito que Deus falou, mas nós interpretamos aquilo que nós quisemos, né? Eu já caí nesse erro de interpretar a palavra de Deus naquilo que eu queria ouvir, naquilo que eu queria fazer. Ó, Deus mandou. E Deus não tinha falado nada daquilo. É que a minha interpretação, né, a ansiedade gerou aquilo que eu queria viver ou fazer naquele momento, atitudes erradas, né? A euforia, Deus mandou, Deus está comigo, senti alegria no coração. Por isso que eu falo, Deus não move por sentimento, Ele move por palavra. Às vezes aquilo que me alegra não é vontade de Deus, né? Porque nós temos um quesito assim, tudo que aparentemente é bom para mim é Deus. E tudo que aparentemente é mal para mim é o diabo. Não. Nem tudo que parece bom para mim é vontade de Deus. E nem tudo que parece mal para mim é vontade do diabo. Tem coisas, tem não de Deus, que às vezes eu vou ficar contrariado naquele momento. Mas Deus vai me salvar. Deus vai me livrar de cilada, né? O problema nosso, tá? Eu vou dizer do ser humano, é sempre querer ganhar vantagem nas coisas. O problema nosso, como seres humanos, é achar que tudo que puxa para nós é o certo, né? Irmãos, não pode passar ninguém para trás, nem com palavras, nem com condições, né? Nem com oportunidades, nada. Aquilo que é meu, aquilo que é teu. O momento, às vezes, parece dificultoso, parece que é ruim, mas Deus está nos forjando. Se for adiantado demais, nós não vamos conseguir administrar. Seja espiritual, seja físico, né? Porque nada vem para nós fazermos sem antes nós termos a maturidade necessária. E às vezes nós achamos que estamos prontos para fazer. Tem um quesito aí que muitas vezes nós erramos. Deus tem pressa em usar. Deus tem pressa que nós tomemos e reconhecemos posse da salvação, irmãos. Ah, pastor, Deus tem pressa em usar. Não, começa lá desde os primórdios, desde a antiguidade. Deus sempre chamando e ensinando. Antes de Abraão ser pai de multidão, ele aprendeu. Antes de Moisés ser libertador, nós vamos falar um pouco de Moisés hoje, ele aprendeu. Antes, vamos lá para o Novo Testamento, antes de os discípulos saírem, eles aprenderam com Jesus 3 anos e meio. Agora chega na nossa geração, Deus tem pressa em usar, não. Deus tem pressa que nós reconheçamos Ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida. E nós se posicionamos no lugar de filho. Tá? Ninguém que não senta para aprender está apto para se levantar e ensinar. Tá? Jesus nos disse, antes crescer na graça e no conhecimento, não é só graça. E também não é só conhecimento. Tem que andar a balança nivelada. Por quê? Quem está na graça e no conhecimento sabe reconhecer quem é Deus na nossa vida. Quem está na graça e no conhecimento sabe o caminho que Deus está nos direcionando. Quem está na graça e no conhecimento entende que não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. Às vezes nós se frustramos por causa de atitude nossa e nós queremos culpar alguém, né? Eu não estou por causa disso, eu não estou por causa que não me deram oportunidade. A oportunidade nos foi dada na cruz do Calvário, irmãos.
O problema é que nós achamos que o nosso nome tem que estar em evidência, o status, todo mundo batendo nas nossas costas. Legal, tá tudo certo. Mas se nós lermos o Sermão da Montanha, nós vamos entender que nós queremos viver um conto de fada. No Evangelho não existe. Tá? Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então Jesus nos abriu a porta da vitória. E em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Às vezes a primeira dificuldade que temos aí, eu não vou mais na igreja, eu não vou servir mais a Deus, o profeta errou, né? Mas nós não deixamos de comer, nós não deixamos de trabalhar, nós não deixamos de vestir, nós não deixamos de dar prosseguimento na nossa vida. Mas aí nós queremos parar a nossa vida espiritual. Ah, eu não consigo mais. Quantas vezes eu aconselho pessoas e elas dizem, pastor, eu não consigo mais acreditar no homem. E o evangelho nunca foi sobre acreditar no homem, sim em acreditar em Jesus. Porque às vezes as pessoas querem firmar, olha, essa igreja é minha, elas têm que firmar em mim. Não, a igreja é de Cristo, elas têm que estar firmadas em Cristo. Porque se amanhã eu não estiver, a obra continua. Então o problema é que nós estamos pegando pessoas, se firmando em pessoas, em vez de ter só pessoas como referências e firmar em Cristo. Olha, tira aquilo que é bom, ensina o que é bom, eu estou aprendendo. Mas nós estamos firmados em pessoas. Nossa, olha como aquela pessoa era uma referência para a minha vida e ela errou. O problema é que nós achamos que líderes são super pessoas, são biônicos, não erram, não falham, né? E erram e falham, irmãos. Eu, muitas das vezes, tentando acertar, eu erro. E aí eu não posso colocar uma capa e dizer que eu sou um super-homem. Não sou. Eu tenho as minhas dificuldades, as minhas fragilidades, os meus momentos, mas eu estou servindo a Cristo. Por isso que estou prosseguindo. E Jesus te chama para prosseguir. O problema é que nós estamos esperando acontecer algo, o ápice. Tem gente que está esperando a segunda descida do Espírito Santo. E a descida do Espírito Santo aconteceu no Atos 2. Né? No tempo de Jesus era diferente. Esse é o tempo de Jesus. É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E hoje, o mais importante, nós temos, além do Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos. Antigamente, com toda a dificuldade, os nossos irmãos tinham parte, às vezes tinham ouvido outras coisas, né? E guardavam com alegria. Hoje nós temos a Bíblia nas nossas mãos. E nós não queremos meditar, nós não queremos saber o que Deus tem para nós. Nós ficamos atrás de um movimento que é um movimento vazio. A maior revelação de todos os tempos é a palavra de Deus. Quando não tem palavra, não é revelação. É muitas das vezes espírito de adivinhação. Eu quero saber a sorte. Eu quero saber do amanhã. E a Bíblia diz que nós temos que se preocupar com o hoje. Basta cada dia o seu mal. Nós queremos se preocupar com o futuro e nós não sabemos nem aproveitar o presente. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor meu Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, te exaltar, por tudo que o Senhor tem nos feito, Pai. Por essa oportunidade ímpar de estarmos aqui podendo falar da tua palavra, meditar, glorificar, porque aqui estamos em culto. Já começou eu aqui, a missionária Valéria, onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ele está no meio. E agora está entrando os nossos irmãos, de manhã, tarde à noite, Pai. Eu não sei que hora que eles verão, meu Pai, mas que todos sejam alcançados. Pai, que nós venhamos se alegrar, Senhor, diante da tua presença e entender que nós temos que passar pelo processo. O processo é necessário. Quando saímos, meu Pai, adiantado, há um preço. E quando saímos atrasado também. Mas o Senhor quer que estejamos dispostos a sair no momento certo, Pai, para que o teu nome venha a ser glorificado, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A missionária Valéria vai estar entoando os hinos da harpa cristã. Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos. Eu estou aqui numa briga com o ventilador, liga o ventilador, desliga o ventilador, chove, sai sol. Eita glória, 459 da harpa cristã. De Deus muito firmes
são as promessas, mais firme que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas, descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, se extingue a vida, e quer a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida, bastante para te abrigar. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessas temos que ao céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente fiel corajoso dará coroa de luz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Glória a Deus. Não, pode escolher. 427. Já pode puxar. De pesar estás cercado, és provado pela dor. De sofrer estás cansado e também do teu labor. Vai orando ao soprar do furacão. O Senhor está velando, dar-te a consolação. Nas doenças e incertezas que tua alma passará, só
Ó Jesus, dará firmeza e também te curará. Vai orando, ao soprar do furacão. O Senhor está velando, dar-te a consolação. Ao Senhor a voz eleva, ora a Deus com muito fervor, pois as faltas se releva e mitiga tua dor. Vai orando, ao soprar do furacão. O Senhor está velando, dar-te a consolação. Tarda Deus em consolar-te, vai orando com poder. Presta ajuda, pode dar-te teu pedido responder. Vai orando, ao soprar do furacão. O Senhor está velando, dar-te a consolação. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Deus que é benigno, santo, justo e verdadeiro. Deixa eu arrumar aqui agora, né? Glórias a Deus. Já vou saudar você que está conosco. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, por nos permitir mais uma vez, né, entrar na tua casa, no teu trabalho, aí no momento que você está, né, para participar conosco nesta manhã. Glória a Deus. Quero saudar você que já está conosco, nossa irmã Vera Vieira, nossa irmã Tamara Regina, nosso irmão Rubens, Ângela Gonzaga, Adriana Aparecido, né? Se eu não me engano, a Adriana aqui é lá de Americana, né? O homem que constrói piscinas, né? Glória a Deus. Nossa irmã Angélica Rodrigues, missionária Raquel, nossa irmã Lari Ferreira, nossa irmã Ivanir. E se eu não falei o teu nome aí, tá? Manda a paz do Senhor, manda um bom dia, que às vezes o Facebook não entrega, tá? Sempre está nos boicoteando aí. Glória a Deus, é motivo de alegria. Como disse, segunda-feira não deu para nós fazermos a live. Acordei com dor de cabeça, né? E aí eu fiquei mais reservado. Mas nós estamos aqui para glorificar o nome santo do Senhor. Vamos para o livro do Êxodo. Êxodo, capítulo 3, versículo de número 1. Vamos aprender um pouco com a vida e o ministério de Moisés. Diz assim: Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto. E veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia,
e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor, que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegas para cá, e tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu e do amorreu, do ferizeu e do eveu e do jebuseu. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vieram os filhos de Israel, e lhes disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe nossa irmã Lana. Sempre bem-vindos nossos irmãos aqui. Irmãos, nós estamos vendo agora a história de um homem que por uma decisão se precipitou. Pastor, como assim? A Bíblia diz que Moisés nasceu no meio do cativeiro egípcio. A Bíblia diz que quando Moisés nasce, a mãe dele olha para ele, muito formoso, escondeu ele por 3 meses. E a Bíblia diz que agora Moisés é escondido porque há uma matança. As crianças de 2 anos para baixo, os homens, agora recebem uma ordem de Faraó para matar. Primeiro acontece que eles já vão na parteira, em Poá e Sifrá. Só que Deus já tinha tocado nessas parteiras. Moisés nasce num cenário contrário a tudo aquilo que Deus faria sobre a sua vida. A Bíblia diz que agora Moisés é deixado no junco, em um cesto. A filha de Faraó acha Moisés. A sua mãe é sua ama de leite, ainda recebe um salário, porque Deus faz as coisas certas. Moisés, mesmo antes de nascer, Deus já tinha um propósito, Então nós temos que entender que nós temos um propósito de Deus sobre a nossa vida. E às vezes nós ficamos olhando só para a dificuldade. A Bíblia diz que Moisés nasceu
foi criado no palácio de Faraó, aprendeu toda a teologia do Egito, todas as artes, todas as estratégias. Só que Moisés, por causa da sua chamada, ele se precipitou. Pastor, por quê? Moisés já tinha nascido para ser libertador do povo. Representação do que o nosso Senhor Jesus viria para fazer por nós, por toda a humanidade. Moisés, ele nasce para ser libertador do povo de Israel, da terra do Egito. Só que acontece algo. A Bíblia diz que Moisés está passeando e ele vê um soldado egípcio afligindo um hebreu. Moisés vai brigar com ele, acaba matando aquele homem, ocultou o cadáver, estava Moisés, aquele homem e o hebreu. E o que aconteceu, pastor? Moisés, ele se precipitou em tomar atitudes. Agora ele é entregue, né, porque a conversa saiu. Depois Moisés agora vai ver dois hebreus discutindo. E ele vai falar para eles pararem com aquilo. Ó. Eles vão olhar e dizer, vai tu tentar contra a nossa vida, igual fez com um soldado egípcio? A Bíblia diz que Moisés foge. Por quê? Ele se precipitou. Não era para ele tomar atitudes contra aquele soldado egípcio. O problema é que nós queremos colocar a chamada na frente da vontade de Deus. Ah, Deus falou que vai ser, agora eu estou sendo. Irmãos, há uma preparação, e se nós não tivermos maturidade para lidar com aquilo, nós vamos frustrar os propósitos, ou até mesmo, né, atrasar a vontade e o querer de Deus. A Bíblia diz que Moisés foge. 40 anos Moisés tem. Ele foge, e depois de 40 anos aparece Moisés aqui no capítulo 3 de Êxodo, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Moisés, depois de 40 anos, está vivendo uma vida diferente, a vida que ele vivia no palácio, já não está mais vivendo uma vida de príncipe, mas agora ele está vivendo uma vida de pastor de ovelhas. A Bíblia diz que Moisés, acostumado no deserto, ele via muita sarça por causa do calor do deserto, queimar e se consumir. Só que agora algo chama a atenção de Moisés, uma sarça que pegou fogo e não se consumiu. Sabe por quê? Agora essa sarça ela está pegando um fogo diferente, ela não está pegando o fogo do calor do deserto. Ela está pegando agora o fogo consumidor, o fogo de Deus. A Bíblia diz que Moisés, por curiosidade, quer se mover para ver, e Deus começa a falar com Moisés. Pastor, e aí? A Bíblia diz que Moisés está olhando para a sarça, Deus está falando com Moisés acerca da libertação do povo da terra do Egito. Há um propósito. O povo agora parou de ser conivente, porque o faraó começou a aumentar a carga de trabalho e tirar a comida, diminuir a ração diária, e o povo começa a clamar, ou seja, começaram a endireitar o altar diante de Deus. Começaram a se arrepender diante de Deus. E se tem uma coisa que chama a atenção de Deus é o arrependimento e a oração. É quando nós destruímos todos e qualquer altar que estava sobre a nossa vida e edificamos um altar para Deus. Deus abençoe nossa irmã Hélida. Então nós temos que entender certamente que o propósito de Deus agora é retomado sobre a vida de Moisés. Por que Moisés fugiu do Egito? Porque no Egito era olho por olho, dente por dente. A lei era, matou, tem que morrer. A Bíblia agora está falando que Deus está querendo que Moisés retorne no lugar que ele fugiu. Porque ele não saiu de lá por ordenança de Deus. Ele saiu porque tomou atitudes que não era para ele tomar. Pastor, mas o Senhor não está dizendo que Moisés nasceu para ser libertador? Sim, mas ele tomou uma atitude sem o consentimento de Deus. Deus não mandou ele matar o servo egípcio. Deus não mandou ele intervir. Mas Moisés, por causa da sua natureza, não administrou. Tem muita gente que diz, eu sou colérico. Irmãos, abandona
essa natureza, não é alegria. Eu sou sanguíneo, não, essa natureza ela tem que morrer. Nós temos que ter a natureza de Cristo. Nós temos que ter o atributo de Cristo, né? Porque cabeça de fósforo todo mundo é. Sair do normal é fácil. Agora, conter-se, né? Permanecer no meio da tribulação. Pastor, mas eu não tenho sangue de barata. Não precisa ter sangue de barata. Tem que ter o Espírito Santo na vida, irmãos. Ter temperança, domínio próprio não é ser bobo. É não usar as armas terrenas, mas usar as armas celestiais. Não é para orar para Deus matar ninguém também, não. Não é para orar para Deus fazer justiça, não. É para orar para Deus converter aquela vida. Moisés agora está sendo tratado por Deus depois de 40 anos. Por quê? A mentalidade de Moisés precisava ser atingida. A visão de Moisés precisava ser renovada. O coração de Moisés tinha que perdoar. Porque a atitude, como se diz, a intenção de Moisés parecia boa. Mas quem entregou ele foi o servo, ou foi os hebreus. Ou seja, aquele que na hora ele protegeu foi contra Moisés. Porque a conversa, né, quando nós vamos colocar a mão antes do tempo daquilo que Deus nos fortaleceu, irmãos, nós somos julgados por aquilo que nós estamos fazendo. Pastor, mas eu fui tentar fazer o que era bom, mas foi fazer fora do tempo de Deus. Colocou a mão fora daquilo que Deus estava ordenando. E aí Deus agora começa a falar com Moisés. Moisés quer ver. A primeira coisa que Deus falou, não chega para cá. O lugar que tu pisa é terra santa. Tira as sandálias dos teus pés. Porque o lugar que tu pisas, santo és, Moisés. Você está dizendo, tira aí ainda o resquício do Egito da tua vida. Tira aí o seu próprio pensamento. Tira aí aquilo que você tem como certo, Moisés. Porque agora eu vou te dar renovação. Sandália é preparação, irmão. Se nós não estamos preparados no Evangelho de Paz, em alguma outra coisa, nós vamos estar preparados. Ou estarmos vivendo. E ter aquilo como certo. Agora Deus começa a falar com Moisés porque tem que haver uma renovação de mente. Moisés começa a olhar para Deus, Deus começa a falar com Moisés, que chegou até ele o clamor do povo. Deus está falando, Moisés, eu preciso que você vá lá para libertar o meu povo. Porque eles estão sofrendo. E eu fiz uma promessa, eles têm que subir do Egito e ir para uma terra que mana leite e mel. Há um percurso, Moisés. E eles precisam de um direcionamento. E você, Moisés, agora está vivendo no deserto, você conhece, sabe a travessia. Agora, de pastor de ovelha, você vai pastorear o povo que está lá. Mais de 2 milhões de pessoas. Imagine o desafio que era para Moisés. Só que o interessante, todas as vezes que eu leio a palavra de Deus, Deus, quando ele vai chamar alguém para a obra, ele fala por palavras, irmãos. Não é sentimento. Moisés não sentiu no seu coração. Hoje eu vou lá no Egito libertar o povo. Não. Deus falou propriamente com Moisés. Sabe por quê? Para Moisés ter o direcionamento certo. Deus não dá revelação, não dá palavra faltando peça. Vamos aqui. E vendo, né, o Senhor que virara para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. Moisés disse, eu estou aqui. E disse, não que chegas para cá. Tira os teus sapatos. Ou seja, está na hora de tirar, está na hora de sair desse negócio aí. Está na hora de sair dessa firmeza que você conhece. Porque o lugar que tu estás é terra santa. E disse, eu sou o Deus de teu pai. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Moisés cobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Moisés sabia o lugar que ele estava. Moisés reconheceu a voz de Deus. E aí ele disse, e disse o Senhor,
tenho visto atentamente, ou seja, tenho prestado atenção. Os meus olhos têm se inclinado à aflição do meu povo, que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as tuas dores. Você acha que Deus não conhece a minha e a tua dor, irmãos? Você acha que Deus não conhece a minha e a tua intimidade? Você acha que Deus não conhece o meu e o teu pensamento? Às vezes nós queremos enganar o homem, mas Deus nós não conseguimos enganar. Às vezes nós queremos passar que está tudo certo, né? Mas Deus nós não conseguimos. E aí, portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir da terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Deus falou tudo para Moisés, o que ele estava vendo e o que o povo estava sentindo. Só que agora Deus está vendo Moisés, e Moisés precisa de tratamento, porque não é só uma palavra, é uma restauração. Não é só Deus falar, vai e acabou. Não, Deus está preparando. E aí diz Deus: vem agora, pois te enviarei a Faraó. Vem que eu vou te enviar. E aí, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus está falando, eu vou colocar a responsabilidade em você, Moisés. Então Moisés disse: quem sou eu? Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Está falando, quando você voltar, você vai me adorar aqui, Moisés. Tá? Moisés olhou para ele e disse: quem sou eu? Que atributo tenho eu para falar com o Faraó? Que autoridade tenho eu para ir até Faraó? Deus falou: eu serei contigo. E quando chegar no meio do povo, o que eu vou dizer? Ele diz que o eu sou te enviou. Então nós temos que entender, né? Que Deus está indo conosco e Ele é Deus na nossa vida. Tá? E Deus disse mais a Moisés, versículo 15: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou a vós. E este é meu nome eternamente. E este é meu memorial de geração em geração. E vai adjunto aos anciões de Israel e diz: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito, à terra do cananeu, do Eveu, terra do cananeu, do Eteu, do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irá tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: o Senhor, Deus dos Hebreus, nos encontrou. E agora, pois, deixar-nos ir ao caminho de 3 dias, para o deserto, para o sacrifício, para que sacrifiquemos ao Senhor vosso Deus. Então Deus está chamando o povo primeiro ao sacrifício, ao arrependimento. E Moisés é o que vai tomar frente. Deus, por essa palavra, ele tem falado aos nossos corações, dizendo: não é para sair adiantado.
Muita gente sai adiantada e perde o tempo de Deus, irmão. Quantas pessoas que viveram promessas e hoje estão distantes da presença de Deus. Para depois Deus falar com Moisés, demorou 40 anos, desde a sua saída do Egito, até encontrar ele no monte. Quantas pessoas se perderam no meio do caminho, porque tomaram posições sem ouvir a voz de Deus. Era o sentimento deles mesmos, era a vontade deles mesmos. Tá? Pastor, o que o senhor está dizendo? Deus está resgatando libertadores nesta manhã. Deus está resgatando homens e mulheres para voltar e fazer a tua obra, para tomarem o direcionamento de Deus, e o próprio Deus está falando contigo. Nós temos que entender que aquilo que Deus colocou na nossa mão é maior do que pensamos. Ah, mas eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais desejo. Isso aí é porque o Espírito Santo está faltando. Isso aí é porque nós não estamos dando total legalidade para o Espírito Santo habitar na nossa vida. Porque nós achamos que o nosso tempo passou, que já não temos mais força nem vigor. Moisés aqui está com 80 anos. Tá? Se viveu 40 no Egito e depois passou 40 anos, é 80. Mas Deus é cumpridor de promessa. Deus está dizendo, não é tempo de parar. Não é tempo de retroceder. Não é tempo de se conformar com as coisas e dizer é normal, porque o mundo diz é normal, é assim mesmo. Tá? Tem gente dizendo, não tem mais lugar para mim. Ei, quem te preparou o lugar foi Deus. Mas Deus quer que nós retomemos a posição que Ele nos deu. Porque poderia Moisés dizer, eu não vou não. Não quero mais não, abandona isso aí, eu já sofri demais. Fui ajudar e acabei sendo, entregue. Acabaram denunciando, eu fui fazer o que era bom, porque vi uma injustiça. E por causa de uma injustiça ele cometeu homicídio e ocultação de cadáver. Mas agora ele retoma com direcionamento de Deus. Ainda Moisés fez algum questionamento dizendo que ele tinha língua pesada, alguns dizem que ele era gago, outros dizem que ele não sabia falar, mas eu quero ficar com a Bíblia, língua pesada. Deus falou, então vou enviar alguém para falar por você. Vai que eu vou te enviar ao encontro do caminho Arão, e Arão será o teu porta-voz. Quando nós nos dispusermos a fazer a vontade de Deus, Ele vai preparar tudo. Tá? E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Tá? Ele vai preparar o direcionamento, Ele vai dar visão, Ele vai dar palavra de sabedoria, Ele vai dar entendimento, Ele vai nos dar a condição de mover-se. Se não for para mover, é para esperar. Mas Ele quer que nós estejamos no centro da tua vontade. Às vezes passou-se o tempo por alguma atitude. E nós agora estamos como Moisés, sendo retomados, Mas é necessário tirar a sandália dos pés. Às vezes nós temos muita coisa como certo, que aprendemos do Egito simboliza o mundo, que aprendemos do mundo e é errado, irmãos. Tá? O mundo diz que a lei é do mais forte. Quem bate, quem pode bater mais, chora menos. Não é assim. A palavra diz que a vitória está para o povo de Deus. As bênçãos são concernente à vontade e à obediência à palavra de Deus. Não é sobre estrutura física, mas é a estrutura que nós estamos sendo formados e gerados espiritualmente. Tem gente que triscou o relógio e já quer bater nos outros. Não, irmão, não pode agir nesse movimento. Se pisar no meu pé vai saber que eu falo mesmo. Não. É ao contrário. É pagando o mal com o bem. Pastor, mas eu não consigo. Nós temos que aprender a pagar o mal com o bem. É que pagar o mal com o bem, às vezes nós estamos entendendo que o convívio é necessário. Não, irmãos, comunhão não tem nada a ver com convívio. Convívio eu escolho com quem eu quero conviver diariamente, as pessoas que são íntimas a mim.
Mas agora, comunhão eu tenho que ter com todos. A Bíblia diz, mantenha a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então nós estamos equivocados. O mesmo Moisés, que fugiu do Egito, tem que voltar e ele tem que encontrar o faraó agora. Ele tem que encontrar aquele que ele foi criado junto, que ele conviveu, e agora em posição diferente. E agora ele vai para confrontar, porque Deus deu uma palavra para ele. Deus deu um direcionamento para ele. Quem sabe Moisés poderia falar, mas se eu for lá eu vou morrer, Senhor. Vão lembrar e vão me julgar. Mas Deus está dizendo para Moisés agora, eu sou contigo. O eu sou te enviou. Né? E ele é o que é Deus, irmãos. Ele sempre, tá? Ele não muda, ele não falha, ele é Deus tremendo. Ele é o Criador de todas as coisas. A promessa estava de pé, mas o povo tinha se desviado da promessa. Porque bastou um conforto, bastou tá bom, acabou. Pastor, o que o senhor está dizendo? Recebe uma bênção e já não quer mais adorar. Por isso que o povo ficou preso no Egito. Porque foram firmados em José. Não era para o povo ficar no Egito, era para ir comprar comida, comer e voltar para a terra. Mas migraram em favor de José. Aí fica preso. Não fica preso em favor da terra. Fica na direção, na dispensação que Deus te deu. Continue adorando a Deus. Agora tá fácil, eu não preciso mais clamar. Eu não preciso mais adorar. Tá tudo tranquilo. Não, irmãos. Volte. Tá? Fique fiel a Deus. Tome o direcionamento. E depois nós vamos ver que Deus enviou as pragas. Endureceu o coração de Faraó. A última praga, a morte dos primogênitos. Ele libera, mas depois persegue o povo. Quando está em Pirrairote, no beco sem saída, Moisés vai orar e Deus diz, ordena ao povo que marche. E agora, mais essa revelação para nós orarmos aqui. Sabe o que Deus falou para mim? Muitos soldados estão com mentalidade de escravo. Deus não te chamou de escravo. Deus não te chamou para ser escravo. Deus não quer que vivemos uma vida escravizada. Ele nos chamou para ser soldado. E soldados para vencer batalhas e guerras. Tá? Porque ele direciona. Quando o povo se posiciona, Moisés toca com o cajado, o mar se abre, eles passam em terra seca. Tá? Então está na hora de nós atravessarmos. E só vamos conseguir atravessar quando nós mudarmos a nossa mentalidade em Cristo. É assim mesmo, isso aí é mentalidade de escravo, irmãos. Eu nasci para sofrer mentalidade de escravo. Tá bom do jeito que tá, é mentalidade de escravo. Eu não sei o que vai ser do amanhã, mentalidade de escravo. Eu nasci para sofrer autocomiseração, mentalidade de escravo. Mas Deus está nos movendo a ter mentalidade de servos, de filhos. Ser servo de Deus não é ser escravo. É tomar o lugar que Deus nos deu como filho. Porque nós viemos como servo, aí Jesus nos chama de amigos. Né? De amigos. João, capítulo 1. E todos quantos creram no seu nome, verso 12, se não me falha a memória, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você está entendendo? Creu no nome de Jesus, já não é mais escravo, é filho. Já tomamos o lugar de filho que Deus nos deu através do seu Filho unigênito. Muda a mentalidade. Deus te chamou para novidade de vida. Muda a mentalidade de servo, de escravo, para a mentalidade de filho de Deus. É para mim. A obra que Deus confiou é para mim fazer. Não olhe para a limitação humana. Olhe para aquilo que Deus falou que ia fazer na tua vida, irmãos. Não é por meritocracia. Porque se fosse por meritocracia, se fosse por mérito, eu não estaria aqui falando de Jesus para você. Se fosse por uma vida regrada, toda ela regrada, eu não estaria aqui. Mas Deus me deu a oportunidade, está te dando a oportunidade também de ser filho. De retomar aquilo que se perdeu no meio do caminho. De retomar aquilo que estava perdido. Está na hora de voltar, está na hora de retomar e dizer, Senhor, eu quero o lugar que o Senhor me deu.
Eu quero exercer a obra que o Senhor confiou a mim. Eu quero levar o evangelho de paz aonde o Senhor me enviar. Eu quero ser um testemunho vivo que o Senhor muda a história, muda a mente, muda o cativeiro. Eu quero, por onde passar, dar testemunho que o Senhor vive e reina para todo sempre. É isso. Deus abençoe nossa irmã Tereza Raquel. Lembrando hoje que nós temos culto, guarda profética, tá? Estará ministrando nessa noite o cooperador Claudinei. E sexta-feira nós estaremos iniciando a campanha de 3 sexta-feiras. Uma campanha de causas impossíveis. Deus está já nos movendo, tá? E será com o tema em João 11:40. Se creres, verás a glória de Deus. Se tem causa na justiça, pode trazer. Se conhecer alguém que está enfermo, pode trazer. Nós vamos impor as mãos e o nome do Senhor será glorificado. Vai ser curado, liberto em nome de Jesus, tá? Você de Aporé e região está convidado a participar conosco, tá? Em o nome de Jesus. Que Deus abençoe, tá? Se Jesus assim nos permitir, sexta-feira nós estaremos aqui, tá? Às 10 horas da manhã, com a live de manhã com propósito. Está na hora de retomar. Vamos orar em nome de Jesus, tá? Deus não parou as promessas, é nós que deixamos as promessas. É nós que quisemos, né, tomar outros rumos, tá? Por nossas atitudes. Mas Deus nos resgata, como resgatou Moisés. E agora não só resgatou Moisés, mas agora Moisés vai ser libertador de todo um povo, tá? Você entende? Deus conta com você para levar a palavra, para libertar um povo. Deus conta com você para libertar a tua família. Por ela, Rony, o pai dela Divino e a mãe de Celândia. Tá, nós vamos orar. Tá. Glória a Deus. Nós vamos orar pela família da nossa irmã Angélica, tá? Em nome de Jesus. Também nós vamos orar pela vida, né, do meu enteado Douglas, né, do filho da Valéria. Nessa manhã, por causa da chuva, sofreu um acidente de moto, mas Deus deu o livramento. Glória a Deus por isso. Bom, Senhor meu Deus e eterno Pai, em o nome de Jesus, nós apresentamos toda a família da nossa irmã Angélica, dos nossos irmãos que aqui estão nessa live, nessa manhã, Senhor, dos propósitos do Senhor sobre a nossa vida. Pai, eu quero te louvar por essa chuva, por esse dia, por essa oportunidade. E se o Senhor não voltar até a data de amanhã, nós possamos nos reunir novamente, Senhor. Mas uma coisa eu te peço, Senhor. Continue trabalhando na mente, na vida dos meus irmãos, Pai, para que retomem a posição daquilo que o Senhor chamou. O problema é que nós queremos ficar no lugar da autocomiseração. Eu não posso, eu não sou, coitado de mim. Ninguém olha para mim, eu fui esquecido, Senhor. E o Senhor não pode operar porque nós estamos no lugar de lamento, de murmuração, Senhor. No lugar de dor, Pai. Nós só lembramos do mal que recebemos e do mal que praticamos. E das atitudes que tomamos, Senhor meu Pai. Ah, Deus, eu te peço nesta manhã que o Senhor, meu Pai, nos dê uma mentalidade renovada. Que o Senhor renove a nossa mente, o nosso coração, as palavras da nossa boca, Senhor. Porque a Bíblia diz que a boca só fala aquilo que o coração está cheio. Que nós possamos estar cheios de Ti. Virtudes, palavras de bênçãos, meu Pai. Novidade de vida, Senhor. E se o Senhor não voltar até a data de amanhã, possamos, Pai, reunir-se novamente em nome de Jesus. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está finalizado mais uma live, Manhã com Propósito. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.